minha gente boa. É um prazer grande estar com você, dando sequência a Mateus, que agora está sendo, nesse parêntese, examinado na sequência do Evangelho em João, do capítulo 13 até o final do capítulo 17, quando nós voltaremos para Mateus 26 para encerrar a nossa sequência de praticamente 3 anos ensinando praticamente todos os dias, no mínimo 1 hora e 15, às vezes 1 hora e meia de evangelho para você. E como eu tenho dito, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E eu te dou o que eu vivo, creio, aprendo, sei, intuo e provo do Evangelho na minha vida há mais de meio século. É o que eu tenho para compartilhar com você. É a experiência de Deus em Cristo, segundo o Evangelho. Isso é tudo que interessa. E eu espero que você se interesse pelo que de fato interessa, tendo isto tudo que interessa. Antes de qualquer coisa, eu peço que você que entrou aí, se não é inscrito no canal, clique, se inscreva, toque no sininho, deixe o seu like, por causa das leituras da plataforma, do algoritmo, que só entende essa linguagem aí. Se isso acontecer, a gente vai sendo projetado para maior visibilização de outras pessoas que passam por aqui. Pois bem, ontem eu entrei em João, no capítulo 17, na chamada Oração Sacerdotal de Cristo. Isso é o nome que as sociedades bíblicas do mundo colocaram nesse capítulo 17, que é uma sequência do que vinha acontecendo conforme eu expus ontem. Quando Jesus disse: vocês acham que creram em mim agora? Olha, vocês não aguentam o tranco. Daqui a poucas horas, a maioria de vocês vai ter se dispersado, vai dizer até que não me conhece. Faz parte das aflições em relação às quais vocês são muito tenros. Porque eu venho sendo perseguido o tempo todo, mas vocês apenas assistem às perseguições. Na hora que eu for tirado, quem vai ser visto e enxergado são vocês. Nesse dia vocês vão começar a ser perseguidos, e aí vocês vão saber se vocês creem mesmo em mim, o quanto isso entrou em vocês ou não. Agora, eu sei que a palavra que eu tenho transmitido a vocês alcançou o âmago inarrancável do coração. Sei que vocês vão permanecer, mas primeiro vocês vão ter que começar a aprender a inevitabilidade da aflição, da tribulação, do conflito, do contraditório, da perseguição, dos ódios gratuitos, das antipatias, dos indivíduos que vão heretificar o nome de vocês. Os que puderem vão fazer mal físico ou mal psíquico, toda sorte de mal que conseguirem trazer a vocês na tentativa de calá-los, de silenciá-los ou de exterminá-los. Vocês vão provar. Mas vão assim também aprender a ser gente madura em mim. Porque olhando para mim, vocês vão aprender como é que vocês têm que lidar com o mundo. Com o antagonismo social, político, religioso, ideológico, filosófico, de qualquer natureza. Olhem para mim, porque eu venci o mundo. E vencer o mundo não é escapar da morte, não é não ser perseguido, não é acumular dinheiro, não é nada disso. Vencer o mundo é como eu venci, é passar incólume, é passar desamargurado, é passar perdoando tudo e todos, é passar invocando a misericórdia de Deus sobre a ignorância humana, é passar limpo de coração. Isso é vencer o mundo. E vocês estão aprendendo comigo e aprenderão na vida de vocês. Aí a gente entrou
no fato de que, tendo Jesus falado essas palavras, levantou os olhos aos céus, foi o que eu falei ontem durante 1h15, e começou a orar inicialmente ao Pai, ao Abba, Pai, numa designação solitária. Abba, Paizinho, Painho. E aí ele pede, é chegada a hora. E aí ele começa a falar daquele momento escatológico, inadiável, definitivo, e fazer aquele mais um apocalipse existencial, desnudando, e é a primeira oração não pragmática que você vê Jesus fazendo nos evangelhos na presença dos seus discípulos. Porque quando ele ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, foi a pedido dos discípulos. E disseram, João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, tu não vais nos ensinar a orar? Aí Jesus deu uma teologia temática de orações, de temas. É o Pai é nosso, o Pai é de todos, é a santificação do nome de Deus na nossa vida, é a vinda e a entronização do reino dele em nós e a partir de nós aonde a gente alcance. É o pão nosso, que não é só meu, é para todos nós. Há um desejo e uma vontade de compartilhamento, de partilha amorosa, de solidariedade, de que não apenas eu coma, mas todos comam, que não falte para ninguém. E nós vamos por aí, eu já falei sobre isso trilhões de vezes, e aqui, falando em Mateus, quando a gente chegou, lá no capítulo 6, eu fiquei não sei quantos dias na oração do Pai Nosso. Está tudo gravado aqui na sequência do que eu venho dizendo. A segunda oração que você vê Jesus fazendo é aquela diante da tumba de Lázaro, onde ele pede praticamente perdão por estar orando em voz alta. Porque ele é aquele que manda entrar no quarto, ora sozinho, desaparece dos discípulos, dedica-se à oração, aparece de manhãzinha de madrugada, eles nunca sabem onde ele está, a vida íntima dele com Deus é particularizadamente íntima. Aqui e ali ele leva 2 ou 3 ou 4 com ele, mas ele tem uma intimidade de privacidade que ele não compartilha nem com os mais chegados. Aqui, no entanto, é a primeira vez em que a oração dele, a oração de entranha, a oração intestina dele, é colocada ante os sentidos e a percepção dos discípulos, dos apóstolos e das apóstolas, das mulheres que estavam ali naquela sala. Eles viram o nível de intimidade. Eu vou reler, embora ontem eu tenha falado e trazido vocês até o verso 9. Vou ler, portanto, o que eu fiquei 1h e quase 20 minutos falando no dia de ontem, eu vou ler agora escorreitamente. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, Painho, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. E eu expliquei isto. Assim como aqui no Evangelho de João, especialmente, está cheio de assim comos. Todos eles são de uma significação absoluta porque trazem uma comparação a ser praticada. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, conferiste ao teu filho, a mim, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eu falei sobre esse conceito, o que significa isso, todos os que lhe deste. Está tudo gravado aí para quem tem perguntas a fazer. E aí a vida eterna é esta, ele diz no verso 3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Eu expliquei o significado de conhecer a Deus, o que é isso. Tem nada a ver com catequese, doutrinação religiosa e tudo mais. E conheço a Jesus Cristo, a quem enviaste.
a Jesus o Cristo, a Cristo Jesus, ao Cristo. E aí eu expliquei também o significado transhistórico e transinformativo disso que a religião só interpreta como sendo fruto de catequese, de pregação ou de ação missionária. Isso já ficou para trás na primitividade da concepção, pelo menos quem me acompanha já entendeu. A vida eterna é esta: e eu te glorifiquei na terra. E ele dá isso como consumado. A gente foi lá para João 12, para os gregos, para o convite do rei de Edessa. Vimos tudo isso no dia de ontem. E ele dá o que ele fez como algo acabado, consumado. Não está faltando trono, nem coroa, como uma das autoridades dos reis e rainhas da França, que são coroas roubáveis da maneira mais patética possível. Para ele, glória não tinha a ver com uma caverna cheia de dinheiro, de tesouros, ou uma pirâmide egípcia lotada das glamourosidades de um Tutankhamon. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com anel, não tem nada a ver com roupas, não tem nada a ver com grifes, não tem nada a ver com bigas e carruagens, não tem nada a ver com qualquer dessas expressões de ostentação glamourosa que caracterizam as nossas glórias de morte, as nossas glórias passageiras. Ele diz: eu te glorifiquei na terra. Tudo que Deus podia considerar glória, você encontra no Evangelho, na vida de Cristo. Da manjedoura à tumba da ressurreição. É isso que Deus, o Pai, chama de glória. O resto é o que o Papa chama de glória, a Igreja chama de glória, o clero chama de glória, os pseudo-apóstolos chamam de glória, os da teologia do domínio, da prosperidade, ou dos Taj Mahais, de manifestação de gloriosidade pobre, de mentes pequenas e amesquinhadas, chamam de glória, mas Jesus é a glória de Deus, e como eu também disse ontem, a maior expressão disso, Paulo diz em Gálatas 6, que é a cruz, onde ele diz: aonde eu me glorio. É na cruz de Cristo, onde eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Aí ele prossegue: te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. A glória de Deus está nessa consumação que Jesus realizou. Está pago, está tudo definido, culpas removidas. Quem quiser viver sem medo, sem culpa, sem pânico, sem juízo, sem assombração, ande comigo em paz, sabendo que eu sou o príncipe da paz e que eu sou o designador da pacificação de vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque está tudo feito, está consumado. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aí a gente é remetido para uma dimensão onde filosofia não entra, onde o James Webb não enxerga com seus telescópios, onde o Big Bang se torna uma coisa de outro dia, há 14 bilhões de anos atrás, porque a gente está falando de algo que transcende a criação do universo espaço-temporal, transcende tudo, transcende a criação de entidades, anjos, criaturas multiversicas, multidimensionais ou de outras energias, transcende tudo, é o silêncio de tudo e de todos e a glória do amor que está por trás de qualquer que seja a possibilidade de designação. É a glória que habita a indesignabilidade absoluta, que transcende a todo verbo, a toda filologia, a toda filosofia, a toda metafísica, a toda cerebração, a toda lógica conclusiva, está para além de
tudo, está onde o mistério é absoluto, aonde anjos não penetram, nem seres da maior elevação conseguem fazer a síntese desse significado. Isso é afirmado para que eu usufrua isso pela fé, embora isso me transcenda infinitamente mais do que se possa pensar. Eu te glorifiquei, está tudo consumado, agora glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse criações, antes que houvesse qualquer cosmos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Tudo que se tem a saber de Deus está manifesto em Cristo. Por isso ele é a chave hermenêutica. É ele que declara que o nome dele, a palavra dele, está dada de maneira finalizada e absoluta. Não há um outro profeta para chegar, para fazer um acréscimo. Não há nada a ser acrescido a Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, nele tudo subsiste, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é aquele em quem habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é ele quem diz: quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um, e é acerca dele que se diz que quando os nossos olhos se iluminam, a gente vê o conhecimento da glória de Deus expresso no amor e na face de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4. Pois bem, agora eles reconhecem, começaram a reconhecer. Pensam que já reconhecem tudo, mas ainda vão conhecer e reconhecer muito mais, mas iniciaram um caminho de entendimento que vai ser longo, mas começaram. Reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eu não estou manifestando nada que eu tenha tirado de uma cartola pessoal de magia, de poderes mágicos ou pessoais. Eu estou apenas sendo um reflexo da eternidade no meio dos seres humanos. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste. Então, você que quer saber qual é a palavra de Deus, não procure profetas, nem profetisas, nem adivinhos, nem qualquer indivíduo que diga que é o mediador entre Deus e os homens. Isso tudo é falácia, falastrice, mentira, engano e engodo. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Quem quiser ter as palavras de Deus, acolha o Evangelho. Em plenitude, sem dúvida e sem titubeio. E eles as receberam, as tuas palavras do Evangelho. Não são as palavras do Pentateuco, não são as palavras de Moisés, não são as palavras de Josué, não são as palavras de Salomão, são as palavras que me deste. É Jesus falando. É aí que tudo começa e termina. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está consumado. O Evangelho também está consumado. E ele nos transmitiu essa palavra. Eu me sinto pleno, não preciso de nada além do que ele me dá todos os dias e do que ele ilumina do Evangelho na minha mente, na minha consciência, na minha existência. E eles verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, que eu sou o Cristo de Deus, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Por essa gente que, com todas as limitações, quis, atendeu, veio, aceitou o chamado. Erram, caem, tropeçam, se equivocam, se enganam, mas perseveram, mas continuam, mas seguem, mas amadurecem, mas se desenvolvem, mas, todavia, crescem de glória em glória, de entendimento em entendimento, de fé em fé, de maturação em maturação. Eles estão no processo. E é por eles que eu rogo. Não rogo pela política universal.
Não rogo pelos ódios das realezas, dos kings, dos imperadores, dos que carregam a coroa de Satanás como glória pessoal no exercício dos poderes despóticos de dominação neste mundo. Eu rogo por esses, que ninguém reconhece, mas que são os objetos da minha oração. Porque esses outros todos vão passar. Mas a palavra que eu lhes tenho transmitido vai ficar. E por mais insignificante aos olhos do mundo que eles possam ser, eles é que carregam o tesouro de natureza espiritual que choca principados, potestades, tronos, soberanias e poderes multidimensionais. Não é a Carta das Nações Unidas, nem o direito universal dos seres humanos, nem os arranjos em Gaza, que são fugidios como uma pequena chuva de verão. Não. Eu lhes transmiti a palavra eterna e oro por eles e peço por eles e intercedo por eles para que em cada geração não falte gente que seja semelhante a mim, que me carregue, que me leve adiante, que me reflita, que me reproduza, que espalhe o sêmen do meu amor, a semente divina no coração de milhões de outros seres humanos, para que fiquem grávidos de mim, fiquem grávidos do Filho de Deus e se tornem também a imagem e semelhança desse que nasce de dentro para fora e nos dá fisionomia, vida, força e coragem para ser conforme Ele neste mundo, por maior que seja o antagonismo que nos venha. É por eles que eu rogo, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E é porque tu estás em mim e eu estou em ti. E agora eu vivo, vou viver neles. Assim como tu vives em mim e eu vivo em ti, eu estou nos levando para dentro deles. Por meio do Consolador, do Paráclito, do Espírito Santo, do meu Espírito, vivendo neles. Já não estarei com eles, mas estarei neles, e convém a eles que eu vá, para que eles tenham a experiência de mim neles. Só assim eles vão crescer, para não serem seres historicamente dependentes de alguém que eles visibilizem, digam, porque ele está aqui agora, nós seremos salvos. Não, eles vão ter que aprender na invisibilidade da existência histórica a praticarem a minha presença, habitando o coração deles. Só assim se tornarão gente adulta que reflita a minha imagem e semelhança no mundo. Já não estou no mundo. E ele diz isso ali, dentro daquele cenáculo. Mas ele já se sentia na Twilight Zone, naquela passagem do crepúsculo da história humana para a eternidade, entre mundos. Para ele, todas as dimensões estão abertas. É uma sensação que, eventualmente, algumas poucas pessoas experimentaram. Como o meu pai, quando sofreu um arrebatamento espiritual semelhante àquele descrito por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, e foi levado a dimensões celestiais e me disse: meu filho, nosso irmão Paulo estava equivocado quando disse que viu coisas inefáveis às quais não é lícito aos homens referir. É lícito. É lícito. Só é irreferível. Isso em prantos, em prantos, em prantos. Irreferível. Eu nunca vou tentar
descrever, porque é quase uma ofensa à indescritibilidade, aquilo que falta códigos para nós. E Jesus viveu entre mundos o tempo todo, e aqui ele diz explicitamente: já não estou no mundo. Esteve sem nunca estar, era já e ainda não. Ele sempre esteve aqui e sempre esteve para além daqui. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Na história, na tranqueira, na bagaça, na mentira, tendo que lidar com os seres mais pavorosos entre os humanos, muitos dos quais vão odiá-los, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí, na primeira alusão que ele faz ao pai, ele fala só Abba, no aramaico. Abba, painho, paizinho, rapaizinho. Agora aqui, quando ele outra vez refere-se ao pai no verso 11, ele diz Pai Santo, Painho Santo. Ele dá uma designação que vem acompanhada de um verbo, é o verbo guardar. Pai Santo, guarda-os. Eu sou guardado na santidade de Deus. Santidade significa aquele ato de separar para, de designar para, e de dar a consciência de que a gente existe com um nível de percepção, de inteligência espiritual, de mentalidade de Cristo, de caráter de Deus, de transcendência não alienante, porém absolutamente projetante do nosso ser para perspectivas de realidade que, pela lógica medíocre do logicismo imediato no horizonte de eventos, ninguém alcança. Mas ele diz: quem sabe que está em mim, que eu estou nele, e que nós estamos neles, eles estão em nós, esses imediatamente são catapultados para regiões celestiais, vivem na terra, mas habitam a consciência de uma outra dimensão. E é isso que traz uma alegria indizível, como ele diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. E não é uma magia de proteger, declarando o nome, Jesus, 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 Jesus. Não, isso aí é bruxaria fula, frouxa, boba, tola e medíocre, até como bruxaria. Não, o nome que ele nos deu é esse poder do eu sou. É esse sopro, receber o Espírito Santo. É ele vivendo em nós. É a palavra dele nos habitando, é a mente dele crescendo, gerando uma neoplasticidade celestial nos meus códigos interpretativos e cognitivos, e uma quantidade infinda de outras manifestações. Ele associa ao Pai Santo. Pai Santo, guarda-os. O que me protege todo dia é a certeza de que eu fui separado. Eu fui separado do mundo, eu fui separado da vida para ser quem eu sou. E a consciência desse privilégio, que não gera nenhuma ufania, nenhuma arrogância, nenhuma soberba, ao contrário, gera uma responsabilidade servil, dedicada, entregue, feliz por estar aqui para me dar, para me doar, para servir, para me entregar, para amar sem medo de amar e amar até o fim, amar sem retroação. É isso que me guarda, essa consciência de santificação que me designou para ser semelhante a Cristo. Ser santificado é crescer na imagem, na semelhança e na manifestação de Cristo Jesus no mundo.
E é isso que o Pai faz por mim, o Pai Santo. Me guarda nesse nome, nessa proteção, nessa consciência, para que, com esta consciência, nós que cremos no mesmo, nas mesmas coisas, no mesmo sentido, no mesmo amor, na mesma convergência, nos tornemos um. Ao invés de antagonistas, nos tornemos um. Ao invés de inimigos, nos tornemos irmãos. Ao invés de competidores, nos tornemos auxiliadores mútuos e idôneos uns dos outros. Assim como nós, assim como o pai ama o filho ama o pai, assim como o filho repete as palavras que aprendeu do pai e ensina essas palavras aos demais, ele também espera que uns aprendam com os outros. E esse aqui é um filho que não tem vergonha de dizer: olha, não fui eu que inventei o que eu estou dizendo, eu aprendi com meu pai. Tudo quanto eu aprendi eu tenho dado a conhecer. E eu estou dando a conhecer a vocês. E como ele disse aqui no capítulo 15 de João, outras coisas eu também ensinarei a vocês. Outras maiores eu darei a vocês, porque eu vou para junto do Pai. É por isso que eu tenho o maior privilégio do mundo de dizer: olha, tudo que eu tenho a dizer, a compartilhar e a ensinar não é elucubração pessoal. Eu aprendi de Cristo Jesus, que me ensinou, segundo Ele próprio, tudo quanto o Pai lhe disse. Eu só estou repetindo Deus em Cristo, em qualquer que seja a minha fala. E sou guardado nesse quebrantamento. Sou santificado nessa humildade, nessa entrega. E me faço um com Deus em Cristo, na medida em que eu também me faço um com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Quando eu entendo que o sentido da minha vida é servir, é cuidar. Como a gente começou em João 13, é lavando os pés uns dos outros. É praticando o exemplo de Jesus, é como a gente é santificado, é lavando os pés uns dos outros, é purificando uns aos outros, é ajudando uns aos outros, é cobrindo uns aos outros, é vestindo uns aos outros. Isso tudo decorre de saber que nós fomos designados para sermos esse reflexo do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a genuína e verdadeira santidade. E não produz santarados, produz gente limpa, linda, bonita, santa, resplandecentemente gloriosa na prática do amor de Deus na vida. E assim ele segue e diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Ninguém chegou perto. Até aquele que traiu procurou os traidores. Até quem traiu, que foi Judas, procurou os traidores. Porque com Jesus eles estavam tão guardados que nem os traidores se aproximaram deles. Nem os sedutores da traição se aproximaram deles. Foi Judas que deixou essa comunhão e procurou a confraria das traições. Mas enquanto com ele, nem os sedutores chegaram com sedução aos discípulos, porque ele disse: eu os guardei mesmo. Mas agora eu vou para junto de ti, eles vão ter que aprender a se virarem por eles próprios. Vão ter que desenvolver capacetes da salvação, couraça da minha justiça, protegendo-os. Vão ter que guardar a verdade no íntimo das suas almas e nutrir uma boa consciência. Vão ter que se calçar com o evangelho da paz em tudo que façam, aonde quer que vão. Serão embaixadores dessa paz.
vão se defender dos ataques e das setas inflamadas, incendiadas e venenosas, malignas, com o escudo da fé, e vão ter que partir para aquela agressão na verdade, que não é brutalização em nome da verdade, que é defesa pela lucidez da palavra, sabendo dar da razão da esperança que os habita, usando a espada do Espírito, que não é um livro, é a palavra de Deus em mim. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus na minha mente, é a palavra de Deus no meu inconsciente, é a palavra de Deus invadindo todo o meu ser, é a palavra de Deus pervadindo as minhas células, é a palavra de Deus santificando minha mente, meu corpo, meus pensamentos, minha inteligência, meu entendimento, minha expressão de pensamento, de sabedoria. É a palavra de Deus me iluminando de modo que eu repita Jesus com essa leveza doce de quem não o decorou, mas de quem o soube para si mesmo, em si mesmo, e o prova todo dia em si próprio. Assim ele diz: quando eu estava com eles, eu os guardei, ninguém tocou. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se eu fosse parar para falar só sobre isso aqui, eu ia ficar mais um mês falando nisso aqui. Mas não é o caso, agora não. Quem sabe num curso que eu venha a oferecer. Mas, pois bem, agora vou para junto de ti. Agora. Já. Nunca não estive em ti, mas vou deixar o espaço-tempo, eles vão deixar de me ver. E eu volto para a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. O que Jesus desejou, propôs, ensinou, é que quando eu ganho a convicção de que eu tenho o meu recíproco absoluto, Jesus é o meu recíproco absoluto. Preste atenção nisso, Jesus é o meu recíproco absoluto. Quando eu creio que aquele que é o meu recíproco absoluto está assentado nas regiões celestiais acima de todo principado, potestade e poder, é de fato não apenas um representante, um procurador jurídico, não, ele sou eu. Em Deus, em Cristo, eu já estou, como Paulo, que entendeu isso, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que quando a gente entende isso, uma alegria explosiva brota no nosso coração. Explosiva. Olha só como ele diz. Mas agora eu vou para junto de ti, para que tenham o meu gozo completo. Aí você compara. O que ele diz aqui é uma possibilidade. Eu vejo, por exemplo, dentre os apóstolos, eu não conheço ninguém que tenha vivido, pelo menos do ponto de vista historiável, narrável e conhecível, o gozo de Cristo mais profundamente do que Paulo. Ninguém. Paulo foi o cara, dentre os apóstolos, mais livre de todos eles, embora, honesta e sinceramente falando, na presença de Deus em Cristo, eu me saiba, por razões históricas, contingenciais, circunstanciais, relativas ao espaço-tempo e aos conhecimentos do espaço-tempo, que demandam o passar do espaço-tempo para a gente alcançá-los, me sinto num lugar privilegiado até maior do que o de Pedro, de Paulo e dos apóstolos, porque tem coisas
só dá para entender agora e que não dava para entender nos dias dele. Como ele mesmo disse, outras coisas maiores farão, entenderão, compreenderão, porque eu vou para junto do Pai. E nenhum dos apóstolos é meu santo padroeiro. Eu só ando e sirvo a Cristo Jesus. Todos os demais são meus irmãos alinhados com Jesus, com a pedra angular sobre a qual a gente constrói a Catedral Universal de Deus, sendo cada um de nós pedras vivas dessa construção, se mantivermos a coerência com os alinhamentos e com os prumos eternos dessa catedral espiritual edificada para a glória de Deus, transversica em todos os ambientes da criação. Pois bem, eu vou e eles vão experimentar essa alegria plena porque eu vou para junto do Pai. Esse gozo é o que eu quero que eles provem, ao gozo completo neles mesmos. Agora, imagine o quão, eventualmente, a vida de muitos de nós está distante desse gozo completo. Porque nós perdemos a noção de eternidade, de transcendentalidade, de interioridade eterna, de reino de Deus se expandindo dentro de nós. Perdemos a ambição de conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento e provar o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Nos tornamos pessoinhas medíocres que ficam querendo saber o sexo dos anjos, quem sobe primeiro quando Jesus voltar, como é que é corpo glorificado, fica perdendo tempo com fimose celestial, com hemorroida de querubim, com dinheiro, com fama, com poder, com reloginho do senhorzinho Malta, do rock santeiro, brega. Ou seja, são esses crentes bárbaros que estão aqui, que é uma igreja que sofreu uma invasão bárbara alucinante, que tem tudo menos o gozo de Cristo completo em si mesmo. Gozo é quanto eu ganhei de dinheiro, se está sobrando ou não está. Se eu troquei de mulher e estou com uma mulher muito bonita. Se eu estou malhando e está todo mundo dizendo que eu estou gostoso e as garotinhas novas estão me dando maior mole na rua. Gozo é dizer, não, eu hoje transei 3 vezes. Isso é essa panaquice, no meio da qual eu tenho que viver, e confesso que às vezes eu nem aguento mais viver, em muitos casos, de tão pó a pó, terra a terra, tão enlameado que é o papo, tão esgotificada que é a conversa, o tempo todo, os interesses, as temáticas. No entanto, Jesus diz que é preciso perseverar. É por isso que ele diz, eu quero que eles tenham o gozo completo. Que a existencialidade deles seja uma das maiores demonstrações do meu milagre neles, é esse gozo transcendente que não é feito de risada de palhaços, mas de uma transfiguração de face, olhar, atitude, gestos, modos e compreensões. E aí ele prossegue e diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. E olha, não tinha livro, não tinha evangelho escrito. Paulo só foi escrever a primeira carta dele aos Tessalonicenses muitos anos depois.
Mas Jesus não acreditava que palavra fosse texto de escritura. Ele não designou um escriba dizendo tudo que eu falar, anote. Ao contrário, ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai fazer vocês lembrarem, não esquecerem de tudo que aprenderam de mim, viram em mim e me viram praticar, ser e manifestar. A palavra para Jesus não é um livro, não é um texto, não é uma escritura, é uma relação de absorção de caráter, absorção de atitude, absorção de compreensão, de mentalidade, de significados, de entendimento, de compreensões, de enraizamentos, de sentimentos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é o que Paulo diz. Aquele que está em Cristo, assim também andem nele, conforme ele. A palavra de Deus é obediência no dia a dia, é andar, é seguir, é repetir, é continuar. Não é decorar texto e recitar, é viver. É ter a palavra na célula, no sangue, no respirar, no soprar, no existir, no interpretar, no sorrir. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, não porque eles andam com Bíblia na mão, eles não tinham Bíblia para andar na mão. É uma invenção de outro dia. Quando eu vejo aí, outro dia, acho que foi o Silas Malafaia dizendo, ninguém vai mais entrar aqui na ADVEC sem trazer o livro, a Bíblia, não tem mais ninguém que traz Bíblia. Está todo mundo ali com Bíblia no celular, é um texto. Teve um tempo que nem celular tinha. E ou se tinha na mente e coração, não se tinha em lugar nenhum. Ou então, teve um tempo que só se tinha os rolos do livro nas sinagogas e olhe lá. Nem toda sinagoga tinha um bom acervo de livros do Velho Testamento. Mas Jesus viveu o tempo todo. A única vez que ele abre um texto é na sinagoga de Nazaré, procura Isaías 61 e diz, hoje essa escritura se cumpriu em mim. Quando ele lê a escritura é para dizer, olha, prestem atenção na encarnação dessa palavra em mim. Porque a palavra só vai ser entendida se vocês perceberem a palavra encarnada, o verbo encarnado. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque se eles vivem a minha palavra, eles são a antítese. Eles são o antagonismo que não se propõe como antagonismo, mas o mundo interpreta como entes diferentes e, portanto, antagônicos dos processos predatórios, dominadores, controladores, sugestionadores, sedutores do mundo, manipulando as outras pessoas. E supostamente esses discípulos que receberam essa palavra de Jesus vivem o oposto disso. Praticam o oposto disso, por isso o mundo os odiou. Não peço que tu os tires do mundo, não. Não é para fugir do mundo. Não é para criar uma comunidade de alienados. Atualmente nos Estados Unidos estão surgindo algumas comunidades nazistas fechadas. Já tinha aquelas comunidades Quakers, Amishes, depois as comunidades Mormons, polígamas. Agora estão até fazendo nos Estados Unidos comunidades nazistas. Aonde quer que eles criem essas comunidades, acaba tudo em loucura, suicídio, morte. Sempre foi assim. Em 99% das vezes vai acabar horrorosamente mal. O mundo nos salva de nos tornarmos o Mar Morto. O Mar Morto só é morto porque não dá nada para ninguém. Ele só recebe as águas do Jordão,
A chuva, quando cai, não é muita, mas ele não tem saída. Com o novo normal, com o aumento do calor, alteração térmica planetária, o Mar Morto está secando. Secando, secando, secando. Eventualmente, daqui a mais não muitos anos, você vai chegar onde hoje é o Mar Morto e você vai atravessar todinho a pé. Já há uma faixa de terra hoje no meio do Mar Morto que permite você atravessar do lado israelense para o lado jordaniano, no meio do Mar Morto. Vai secar porque o Mar Morto só recebe e não dá nada para ninguém. É como a vida da gente também, que só recebe, 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 mas não é sal da terra, não é luz do mundo, não dá prazer, não dá gosto, não preserva, não se entrega, não ilumina, não serve, não ama, não abençoa, não procura, não altera para o bem com a manifestação da consciência e com a prática do amor no mundo. Se não fizer isso abençoando o mundo, pede a bênção de ser salvo pelo contraditório do mundo. O contraditório do mundo me salva, como discípulo de Cristo. O contraditório do mundo me humilha, me quebranta, me desempavoneia, me desembabaca. O contraditório do mundo me provoca a sabedoria, a sensatez, deveria ser. Pelo menos é assim quando a gente não é crente, doido e fanático. O crente doido e fanático, se começa a se tornar a maioria, eles querem atropelar todo mundo, dominar todo mundo, controlar todo mundo. É a teologia do controle e do domínio. Mas quem é servo de Cristo Jesus não quer saber se é maioria, se é minoria, se é nada. Tanto faz, estar ali para servir, para amar, para se dar como Jesus fez. Está ali para repetir as práticas de Jesus no mundo. Isso é servir a Deus no mundo. É viver como Jesus viveu no mundo. Não peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os guardes do mal, da mentira, da maldade, da ambição, da concupiscência, da aspiração pelo poder, pelo controle, pela dominação, pela subliminariedade manipuladora. Eu peço que tu os guardes do mal, da autoexaltação, da arrogância, da soberba, de acharem que são os eleitos supremacistas de Deus na terra. Isso aí é coisa do cão diabólico, salva-os disso. Guarda-os do mal, como é na oração do Pai Nosso. Salva-nos das tentações e livra-nos do mal. Desse mal profundo que bota raízes escondidas no coração da gente. Eles não são do mundo. Quando ganham a minha consciência, quando absorvem a minha palavra, quando vivem a minha vida, eles não são mais do mundo do ponto de vista da cidadania mundana. Não tem mais negócio de Deus, pátria e família. Isso aí é mundano, é um Deus que não é Deus, é uma pátria que não é a pátria, é só um nacionalismo xenófobo, preconceituoso e perverso, e é uma família sem amor, que não ama, que não cuida. No Evangelho, a família é muito relativizada, Jesus começou relativizando a dele, chamando todo mundo de meu irmão, de minha irmã, de meu pai, de minha mãe. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E deixou Maria lá fora, conforme Marcos capítulos 3 e 4, conforme a gente viu na exposição de Mateus. Ou na cruz, quando ele entregou Maria para viver com um dos discípulos dele, João. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele relativizou essa família de gene, essa familhinha de ideologia política que as igrejas passaram a cultuar da maneira mais
torpe possível, anti-evangelho. No evangelho, meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que também amam e praticam o evangelho. E meu pai, minha mãe, meus irmãos consanguíneos, mesmo quando são antagônicos ao evangelho, eu os amo porque eu amo até o meu inimigo. Mas frequentemente eu tenho irmãos e irmãs, amigos e amigas e filhas que me são muito mais família do que alguns que carne e sangue conseguem produzir. Quem é do evangelho entende isso, quem não é do evangelho não entende isso jamais. Aí ele prossegue dizendo, eles não são do mundo como também eu não sou. É como também eu. Como também eu. Então como é que Jesus não era do mundo no mundo? Era não carregando os mesmos valores. Mas ele comia e bebia com publicanos, com pecadores, com meretrizes, com marginais, com desprezados. Ele tinha amigos pobres, tinha amigos remediados, tinha amigos pouco mais ricos, tinha amigos amados e tinha amigos desprezados pela religião. Ele aceitava convites, ele entrava na casa de quem estendia paz a ele e o convidava. Ele não fugia. Ele atravessava para fronteiras culturalmente antagônicas ao judaísmo. Ele ia para a terra dos porqueiros. Ele conversava em cemitérios. Ele tocava em leprosos. Ele fazia tudo que os judeus diziam que tornava um ser humano impuro. Ele fazia e não ia se purificar de acordo com os ritos judaicos. Jamais! Ele era inaceitavelmente irreligioso nas práticas dele. Agora, para ele o mundo tinha sua capital, sobretudo, na casa do sumo sacerdote Caifás. O mundo tinha seu trono no Sinédrio judaico. O mundo tinha seus principais representantes nos religiosos que viviam como cães raivosos, sofrendo de cólera, querendo morder os outros seres humanos na face da terra. O mundo era feito de ódio, de mentira, de engano, de presunção, de arrogância, de soberba. Esse é o mundo. Como eu já falei muitas vezes, tem 3 categorias de mundo no Novo Testamento. O mundo cosmos, natureza, o mundo sociedade humana, esses 2 são positivos. E o mundo sistema, que é o que os crentes querem dominar na teologia do domínio, que é o único mundo que o apóstolo João disse, se alguém amar a este mundo, da teologia do domínio, da teologia da prosperidade, da teologia dos poderes e das riquezas, o amor do Pai não está nele. Mas isso vocês não querem entender e eu é que sou o errado. E louvado seja Deus, se o meu erro for esse, bendito sejas tu na minha vida, Senhor. Aí ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os